paz do Senhor Jesus. Esse dia de hoje quero trazer uma palavra ao seu coração, a qual Deus tem colocado ao meu coração e eu busquei mediante essa palavra, sobre quando a gente vamos falar de Jesus para alguém que se encontra afastado, para alguém que um dia nunca conheceu Jesus verdadeiramente, para quem que um dia se machucou dentro da igreja. A gente vamos falar de Jesus para ela e ela falar: já tenho Deus no meu coração. Eu quero trazer uma palavra sobre ter Deus no coração e estar no coração de Deus. Ter Deus no coração, que a gente vamos falar de sentimento e esforço. Esforço esse para fazer tudo aquilo que nós ouvimos falar de Jesus e o que nós sentimos de verdade. E estar no coração de Deus, que vamos falar de uma verdadeira segurança e uma verdadeira identidade, um verdadeiro encontro. Ter Deus no coração é o que eu sinto, e estar no coração de Deus é o que me sustenta. Quero trazer uma palavra que vai falar de um homem que perdeu tudo, menos o chão da sua identidade, que se encontra no livro de Jó, capítulo 42, de versículo 5, vai nos dizer assim: com o ouvir dos meus ouvidos eu ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Algumas outras traduções falam: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de caminhar contigo. Jó, ele vivia em uma fé de eco, uma fé que se repetia de ouvir falar de Jesus, uma fé que ele conhecia Jesus simplesmente pelos milagres que acontecia na vida das outras pessoas. Não é diferente trazendo para o dia de hoje. Às vezes nós achamos que conhecemos Deus de perto, e quando nós buscamos a conhecer esse Deus, nós achamos que estamos perto, mas nós conhecemos Deus somente de ouvir falar. E quando nós se deparamos nas dificuldades, nas circunstâncias da vida, assim como Jó passou por muitas dificuldades, ele perguntava: por que eu? Por que eu? Por que eu? Por que comigo? E Deus se apresentou a Jó, não só de uma simples forma. Deus se apresentou a Jó no meio do redemoinho, mediante ao caos e a destruição, mediante aonde todo mundo olhava e não achava que tinha mais jeito. Não é assim diferente da minha e da sua vida, de você que está assistindo esse vídeo hoje, que se encontra no meio de uma turbulência, seja espiritual, ou seja material, seja na sua vida pessoal, ou seja na sua vida espiritual. Você vive nessa turbulência onde Deus que se apresentou a Jó. Por isso que Jó fala aqui: agora os teus olhos, os meus olhos te veem. Agora, em outra tradução fala: agora eu te conheço de caminhar contigo. Agora Jó vai passar de ouvir falar, de ter Deus no coração e habitar no coração de Deus. Jó tinha uma identidade. Jó não perdeu o chão da sua identidade mediante toda essa tribulação, mediante toda aquela perseguição que ele tinha. Deus se apresentou a ele mediante ao redemoinho. E Deus, a mesma coisa, ele fala em Jó 41, de versículo 11, ele fala: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Deus fala: quem primeiro me deu para que eu dê de novo, para que eu devolva, né? E ali Jó reconheceu que verdadeiramente Deus era Deus. Ele aprendeu a caminhar. Jó aprendeu de uma forma nova de conhecer Jesus, de caminhar e de estar com Jesus. O interessante é que no livro de 1 Samuel, capítulo 14, vai dizer assim: 1 Samuel
de capítulo 13, versículo 14. Porém, agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. Aqui agora nós partimos para um homem ao qual o próprio Deus falou que ele era o segundo coração. Davi não era perfeito. Ele era arrependível. Ele buscava a face de Deus. Em Salmos de número 27, de capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: Davi falava, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. No versículo 8, quando tu disseste, Senhor, buscar o meu rosto, o meu coração te responderá, o teu rosto, Senhor, buscarei. Davi buscava ter a presença do Senhor mediante o arrependimento. Davi estava disposto a sempre se arrepender e está buscando o Senhor de perto. Se Jó nos ensina a ser sustentados, Davi nos ensina a desejar a presença e ser segundo o coração de Deus. Isso significa que nós temos que se alinhar aos batimentos, à pulsação do coração do Senhor. Nós precisamos se alinhar àquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós precisamos fazer o que em João capítulo 15 diz, que o Senhor é a videira verdadeira e nós somos a vara. Nós precisamos ser enxertados no Senhor. Nós precisamos compartilhar da mesma pulsação, compartilhar da mesma seiva que a videira verdadeira quer nos pôr. Porque ali, a palavra em João capítulo 15 vai dizer que nós somos enxertados na videira verdadeira. Ele fala, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. E quando nós passamos a dar frutos, assim como Jó dava frutos, sim, Jó era abençoado. Só que ele precisava ser podado para participar da mesma pulsação que o coração do Senhor queria pulsar. Não é diferente da minha e da sua vida. Nossos olhos têm que ser limpos mediante essas tribulações, assim como foi limpo os olhos de Jó. E Davi buscava. Nós precisamos entender que nós precisamos buscar a presença do Senhor verdadeiramente e participar da mesma seiva e produzir frutos dignos de arrependimento. Compartilhar da seiva que a videira verdadeira quer que nós compartilhemos. Produzir bons frutos. E para viver de uma fé de verdade, não uma fé de segunda mão. Sair do ouvir falar para o ver de perto. Sair do ouvir para ver. Sair, não só simplesmente ter uma fé de eco, ter uma fé só de escutar e ficar aquilo na nossa mente. Fulano disse que uma vez aconteceu, ciclano disse que uma vez também aconteceu. O outro também, eu creio que Deus pode fazer, mas não é isso que Deus tem. Deus quer elevar essa fé do ouvir falar para o ver de perto, para o caminhar com Cristo, para estar com Cristo, para compartilhar disso. Eu te convido nessa noite a buscar do Senhor, assim como Davi buscava, o arrependimento, para que nós possamos produzir da mesma seiva que a videira verdadeira quer que nós compartilhamos. Ter Deus no coração e estar no coração de Deus. Estar no coração de Deus é ter uma verdadeira identidade. Jó tinha uma verdadeira identidade no céu. O céu o conhecia porque Deus, a passagem em Jó vai dizer que Deus apresentou a Jó. Tu viste meu servo Jó? Tu viste o meu servo na terra? Tu viste aquele que tem lá embaixo, aquele pequenino? Eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso elevar o nível espiritual, porque eu quero que ele esteja segundo o meu coração. Eu quero que ele seja segundo o meu coração.
Eu quero que ele compartilhe da mesma pulsação que eu estou pulsando. Eu quero que ele compartilhe do mesmo plano espiritual que eu estou. Eu quero que o Espírito Santo fale ao pé do ouvido dele. É isso que Deus quer que nós entendemos. É isso que Deus brada no meu coração. E é isso que eu quero te ajudar a alcançar. O coração de Deus. Não simplesmente eu tenho Deus no meu coração, uma palavra vazia lançada, só porque talvez eu conheça alguma passagem da Bíblia, só porque eu louvo alguns hinos, eu tenho Deus no meu coração, não. Tem que ter sacrifício, tem que ter renúncia. Tenho Deus no meu coração. E depois conquistar, estar no coração de Deus. Se arrepender verdadeiramente. Ser uma fonte de água viva na terra, porque foi assim que Deus fez com aquela mulher naquele poço. Deus fez ela uma fonte de água viva. E é isso que Deus tem colocado no meu coração. O que nós temos feito para estar no coração de Deus, o que nós temos feito para o nosso coração ser a morada do Senhor, porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que nós temos feito para agradar o Espírito Santo para habitar em nós. Assim como Davi não era perfeito, mas ele era arrependível. Davi errou, mas ele se arrependeu. E o que nós temos feito para conquistar isso do Senhor? A Bíblia vai nos dizer e nos orientar que o reino dos céus é tomado à força. Nós temos que se esforçar, tem que ter arrependimento, tem que ter renúncia, tem que ter busca. O reino dos céus é conquistado à força. E você que está assistindo esse vídeo, eu quero te ajudar a conquistar esse espaço, a ser enxertado na videira verdadeira, a estar no coração de Deus, pulsar no mesmo plano espiritual que Deus quer que nós pulsamos. Eu falo isso não porque eu sou santo, não. Eu falo isso porque nós temos que um ajudar o outro, nós temos que buscar junto. Eu quero orar pela sua vida. Feche teus olhos, leve seu coração aos céus. Vamos orar. Senhor, essa pessoa que assistiu esse vídeo até o final, que até aqui chegou, que o Senhor tem falado com ela através dessa palavra que o Senhor colocaram no meu coração. Que o Senhor possa ir de encontro com essa pessoa, ir de encontro em meio a esse caos, ir de encontro, meu Pai Santo querido amado, tudo que ela está vivendo agora. Edifica ela, limpa os olhos dela, Pai. Mostra o que o Senhor quer que ela veja e mediante toda essa situação que tem passado. Senhor, vai de encontro, toca no coração dela. Limpa os olhos. Transforma e eleva ao nível, assim como o Senhor elevou o nível de Jó, para que ela possa sair do ouvir falar para o ver de perto, para caminhar contigo e conquistar, meu Pai, um coração segundo o seu coração, meu Pai, assim como Davi alcançou. Um coração disposto a adorar, a louvar o teu nome, a ser grato, a buscar estar no seu reino, estar, meu Pai, mediante ao Senhor, meu Pai. Ajude ela, meu Pai. Vai de encontro essa pessoa, meu Pai, que está deixando o nome nos comentários. Vai de encontro, meu Pai, essa pessoa que se deparou com esse vídeo e está assistindo e o Senhor tem falado poderosamente. Ergue ela, renova, revigora, restaura as forças, Pai. Ajuda ela. Salmo 70 diz: apressa-te, Senhor, em nos ajudar. Deixe nos comentários o seu nome, que eu vou apresentar a sua vida em oração. Deixe o seu nome, que a gente vamos estar orando, para que nós possamos compartilhar desse mesmo texto, do ver ao ouvir. Fique com essa palavra e seja edificado.